Nós estamos de volta no nosso Enfoque Regional, recebendo com muita alegria a doutora Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, que é juíza diretora do Fórum Trabalhista de Bauru, e o doutor Edson dos Santos Pellegrini, que é bauruense, desembargador do TRT 15ª Região e atua também na vice-ouvidoria. A ambos muito boas-vindas ao nosso telejornal. É sempre uma satisfação tê-los aqui na TV Prevê. E eu começo perguntando ao doutor Edson. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a 6ª Semana Nacional de Conciliação em todo o país. Que avaliação o senhor faz e quais foram os resultados obtidos na 15ª Região pelo TRT? Muito obrigado pela presença de vocês. Sou eu quem agradeço. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos ouvem. A avaliação foi muito positiva, Samuel. Essa semana que passou, do dia 19 ao dia 23, foi feito um trabalho de concentração nos processos de execução. E, em termos gerais, nós tivemos uma realização de mais de 32 mil audiências, foram atendidas mais de 94 mil pessoas e foram arrecadados, no plano nacional, mais de 799 milhões de reais que foram transferidos aos trabalhadores. Aqui no TRT da 15ª Região, nós tivemos 3.931 processos que foram conciliados, 10.200 pessoas foram atendidas e foram arrecadados, só aqui no interior do estado de São Paulo, 118 milhões de reais que serão transferidos também aos trabalhadores. Então, eu vejo que o resultado foi altamente positivo e esta foi a 2ª semana de concentração de audiências, em vista que nós tivemos uma já no mês de junho e teremos uma outra no final do ano, no mês de novembro. Como é que foi o resultado aqui, especificamente em Bauru? Aqui em Bauru também foi muito proveitoso, nós tivemos 1.329 audiências realizadas, foram pagos 10 milhões de reais aos trabalhadores, sendo 1.263 trabalhadores atendidos. Então foi uma semana muito produtiva. Doutor, aí a gente percebe que a própria Justiça do Trabalho ela é célere, ela é mais rápida até do que a própria Justiça Comum. E essas conciliações visam agilizá-la de forma mais abrangente e ainda facilitando o trabalho da magistratura trabalhista? Sim, a conciliação é essencial para que as próprias partes cheguem a um consenso para pôr fim ao processo de forma mais célere. Com a crise econômica gerou muito desemprego, então nós tivemos um aumento de 10% do número de processos trabalhistas ajuizados este ano. E com isso acarreta uma sobrecarga de trabalho, né? Então, para evitar a audiência de instrução e de testemunha, realização de perícias, as partes, ao invés de aguardarem o pronunciamento do Poder Judiciário, essas audiências de conciliação é um chamado para que as próprias partes entrem em contato, conversem e cheguem ao consenso para pôr fim ao litígio por conta própria. Bom, o doutor Edson, sobre este mesmo assunto, eu gostaria que o senhor dissesse, nós vivemos neste momento de crise, de dificuldade financeira, porque passam as empresas públicas e as empresas privadas mormente. Eu pergunto ao senhor, houve um aumento de litígios em função deste momento da economia brasileira, onde os empregados têm que fazer os seus ajustes, os empregadores têm que fazer os seus ajustes naturais e, com isso, muitas empresas e até grandes empresas estão demitindo? Sim, Samuel. Infelizmente, a constatação, até o momento, nós tivemos um acréscimo, de um modo geral, em torno de 10% das ações, das demandas. Fruto, sobretudo, da situação da crise, do desemprego, as empresas dispensam ou muitas vezes fecham e o caminho que se tem para tentar resolver a questão, sobretudo das verbas trabalhistas, é o encaminhamento da reclamação trabalhista e com a possibilidade de conciliação.
em torno de 40% dos processos que são ajuizados na Justiça do Trabalho são conciliados. Se não logo na primeira audiência, mas enfim, antes da sentença, esses processos são conciliados. E esse fator conciliação, ele é muito importante. Sempre foi, né, a grande atuação da Justiça do Trabalho e nos dias de hoje continua sendo ainda mais. O tribunal, preocupado com isso, inclusive tem criado centros de conciliação. A gente chama SIC, quer dizer, Centro Integrado de Conciliação. Nós temos em Campinas e temos em cada sede de regional. Inclusive aqui em Bauru nós também temos um, onde os processos que estão em curso, ou os processos que são iniciados, podem ser conciliados. O cidadão, inclusive, pode, pelo próprio site do tribunal, solicitar a conciliação. Mencionar no site que tem interesse da conciliação e esse processo será agendado para uma conciliação. A movimentação nas sedes de região, o senhor que atua no tribunal, ela é diretamente proporcional ao número de habitantes ou tem alguma sede, alguma região do estado especificamente que tem uma demanda trabalhista maior? Que estatística vocês têm acerca deste assunto? Os centros maiores, né, os centros mais populosos, a tendência é ter uma demanda maior. Ou seja, proporcional à população. Mas fazendo-se uma média na jurisdição do TRT, que é todo o interior do estado de São Paulo, cobrindo aí 599 municípios, 22 milhões de pessoas da população, a média que foi aferida é em torno de 10%. Tem cidades que têm mais, cidades que têm menos, mas em média gira em torno de 10%. Eu faço até essa pergunta porque em vários setores nós trazemos as autoridades regionais em cada área de atuação. Por exemplo, na segurança pública, uma das regiões mais pacatas é Bauru. Por incrível, a sua, por exemplo, lá em Campinas, é uma das piores regiões em termos de violência, Ribeirão Preto. Mas no aspecto trabalhista não tem nada a ver, a não ser a proporcionalidade de habitantes. De empregos, exato. E versus habitantes. Exatamente, é o que eu imaginava mesmo. Bom, a senhora é fã da conciliação, né, doutora? Sim, a conciliação é o melhor caminho para solucionar um processo, né? Até para o empregador é interessante que se tem uma solução do litígio quanto antes, né, para que entre de acordo com o empregado, porque a postergação do processo incide juros de 1% ao mês. Então, é uma dívida que vai crescendo, né? Agora, o melhor caminho mesmo é a prevenção, que é o cumprimento dos direitos trabalhistas, né? E nós ficamos temerosos aí do que poderemos ter sobre reforma trabalhista, né? A questão de prevalecer o negociado sobre o legislado. Não é o trabalhador, não são os aposentados que têm que pagar essa conta da crise econômica, né? Então, os direitos mínimos dos trabalhadores têm que ser preservados. Talvez eu vou fazer uma pergunta, se vocês não quiserem responder, se não sabem, não tem problema. Das demandas trabalhistas normais, aquelas que não passam pela conciliação, e qual o percentual das ações resolvidas aqui na primeira instância, sem antes ter que apelar lá para a área do Dr. Sérgio, lá para o tribunal, e outras que sobem mais acima ainda, que vão terminar em Brasília? Nós temos as ações que já são solucionadas em primeira instância e não são objetos de recurso, já prossegue a execução. Eu não tenho o índice, em torno de 40%. 40%. Em torno de 40%. Então, o caminho ainda é o cumprimento da legislação, para não ter dor de cabeça. Ô, doutor, tem muita gente na esfera judicial judiciária, e eu acredito que na esfera trabalhista não seja diferente. Muitas vezes o empregador, ele até gostaria de entrar num acordo, na conciliação, mas eu tenho a impressão que ele orienta os seus advogados e, por falta, às vezes, até de recurso. Eu queria também a sua opinião, se não tem atitudes e medidas protelatórias para postergar
o eventual pagamento e o eventual acerto e a própria conciliação? Qual a sua experiência ao longo da magistratura sobre este assunto? Samuel, realmente, infelizmente a gente tem esse viés também, né? Sobretudo as grandes empresas, né? Porque a partir do momento que você tem uma sentença desfavorável, para você recorrer, você precisa, se for condenado, fazer o depósito recursal, que hoje gira em torno aí de R$8.000. Depois do TRT para o TST, você também precisa fazer mais um depósito recursal, aproximadamente R$17.000. Então isso vai encarecendo o processo. Às vezes nem compensa, não é? Às vezes nem compensa, fora o custo da manutenção do processo. Uma grande experiência que o tribunal está tendo é justamente nesse centro de conciliação que eu mencionei há pouco. Por quê? O tribunal mesmo nas ações que já estão no andar de cima, vamos assim dizer, as ações, em outra instância, que estão a caminho do TST, ou se não no TST, o tribunal tem feito um chamado a essas empresas, feito um contato com os dirigentes dessas empresas e tem sido muito bem receptivo. As empresas têm procurado o tribunal e aí as próprias empresas colocam os processos que elas têm interesse de conciliar. E isso tem sido altamente positivo. Quer dizer, um grande número de processos que iriam ainda tramitar, com essa conciliação, ele já é automaticamente resolvido. Quais são as dificuldades para esta conciliação, doutora, pela sua experiência? É falta de dinheiro, falta de boa vontade, intransigência? O que é que a senhora atribui? Bom, a maior dificuldade é a crise econômica. Realmente nós vemos que muitas empresas deixam de propor, de fazer uma proposta de acordo na primeira audiência, aguarda uma segunda oportunidade, só na audiência proibitiva de testemunhas que vai fazer a proposta. Com isso ela ganha tempo, mas esse tempo, esse ganho de tempo é ilusório, né? Porque a lide existe, precisa ser solucionada e estão correndo juros. Mas infelizmente a falta mesmo de poder econômico às vezes dificulta uma proposta conciliatória. Como é que é a convocação dos juízes neste mutirão que o tribunal e a própria justiça se propõem a fazer? Periodicamente, né? Como eu disse, em junho nós tivemos uma, agora nós tivemos outra e no final do ano teremos outra, onde todos os juízes são engajados. Todos os juízes são convidados a participar desses mutirões e todos eles se empenham, marcando audiências na pauta, além da pauta, como forma de fazer mesmo um mutirão e reunir o máximo possível de pessoas e processos para serem resolvidos nessa conciliação. Isso tem sido altamente positivo. Os resultados têm demonstrado que realmente essa conciliação não só favorece o empregado, que vai ter uma solução da sua questão, mas também o empregador, que vai ter a possibilidade de ver um pagamento conforme as suas possibilidades. Doutor Sérgio, não é todo dia que a gente tem um desembargador aqui no nosso estúdio. Eu quero perguntar para o senhor, qual o tempo hoje estimado de uma ação que ela tem o seu encaminhamento a esferas superiores? Uma ação começa aqui na primeira instância, que a gente fala aqui em Bauru, tem possibilidade de recurso para o TRT de Campinas e depois do TRT de Campinas tem possibilidade de recurso para o TST. Em razão do grande volume, a gente fala na primeira instância aqui, nas varas do trabalho, o processo tramita rapidamente, em termos de 6 meses, o processo, em média, está solucionado. No TRT também é rápido, não passa disso, também em termos de mais uns 6 meses, em média, o processo está solucionado. Mas quando o processo vai para o TST, aí o tempo é maior. Tem demorado em termos aí de 1 ano até 2 anos para o processo ser solucionado no TST. Eu não sei se é folclore ou é verdade. O sujeito fala assim, eu vou fazer vou entrar com essa ação recursal, meus advogados vão entrar, houve o sindicato entrou, mas eu não acredito que em vida eu possa ver o final dessa... Existe ainda esta longevidade da ação trabalhista nos tribunais? Olha, a gente tinha esse problema. Tinha. Mas aí, a partir da instalação do CNJ, começou a ser feito um trabalho de mapeamento dos processos. Ou seja, cada tribunal faz
o acompanhamento do seu processo. Então, qual que é a proposta? Os processos mais antigos serem resolvidos mais rapidamente. Então, com isso, a gente não fica, aspas, com processos perdidos, faltando decisão, demorando recursos. Por quê? Vai se concentrar uma prioridade na solução desses processos. Então, isso era comum realmente acontecer, mas ultimamente, com esse mapeamento dos processos, tem se conseguido julgar, solucionar de uma forma mais rápida. Eu vi aqui, doutor, que o senhor tem atuado como vice-ouvidor. De que se trata esta ouvidoria do tribunal? Para que serve? Como ela é aproveitada e quem pode utilizá-la? Perfeito. Na verdade, o tribunal faz a sua eleição para a direção do tribunal periodicamente a cada 2 anos. Então, agora no mês de dezembro, haverá a renovação da equipe da direção. E nessa renovação, eu fui agraciado aí com a eleição dos colegas para ser o vice-ouvidor, o nosso presidente, Dr. Fernando Borges. E a ouvidoria, ela é um canal de comunicação do cidadão com o tribunal. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode fazer uma demanda, fazer uma reivindicação a respeito do seu processo, se eventualmente está demorando, se eventualmente surge algum problema, alguma informação que ele queira, ele pode simplesmente acessando o site do tribunal, que é www.trt15.jus.br, ou então através do 0800, telefone 0800 771-3315. Ele apresenta a sua demanda junto à ouvidoria. A ouvidoria tem um corpo de pessoas especializadas que vai verificar o que está ocorrendo, se é a questão de agilizar o processo, se tem alguma questão pendente, dá uma resposta para o cidadão e encaminha para a solução. Então, se for algum problema que implique a atuação do corregedor, a questão é encaminhada para o corregedor para que ele tome as providências. Se for questão que implique, eventualmente, com alguma falha do servidor, é encaminhada ao presidente, que vai tomar as providências necessárias. De modo que nenhuma reclamação, nenhuma postulação que é feita perante a ouvidoria, ela fica sem uma resposta. Como é que tem sido a demanda? Olha, é bastante ostensiva, viu? Nós temos não é você, né? Não, infelizmente, o que ocorre é a questão, muitas vezes, de atraso de processos. Né? Os processos hoje são todos eles no sistema eletrônico, PJE. A parte tem a possibilidade de acompanhar o andamento do processo. E claro que, às vezes, o que ocorre muitas vezes é que o tempo da parte não é o tempo da justiça. Né? Porque está lá registrado a audiência para tal dia. Então, a tal dia vai acontecer a audiência. Se por algum motivo não ocorre a audiência, ela vai ser designada para uma outra data. Agora, realizada essa audiência, muitas vezes não quer dizer que o processo já vai ser resolvido naquela audiência. Porque às vezes é uma audiência inicial, é uma audiência de instrução. Né? Agora, quando é a audiência de julgamento, aí sim o julgamento se dá e a parte então toma ciência do que foi resolvido. Até por isso vem de encontro ao que a gente está mencionando a questão da conciliação. Né? Como foi dito aqui, 40% dos processos são conciliados. Eu tenho um dado aqui interessante, Samuel, diz o seguinte, isso em termos da Justiça do Trabalho, né? 40% dos processos que são ajuizados são conciliados. 30% dos processos que são ajuizados é julgado procedente ou procedente em parte. 10% dos processos são julgados improcedente. E 20% dos processos que são extintos ou porque o reclamante desistiu, porque não compareceu no processo, ou porque foi remetido para outro órgão. Então isso serve até para demonstrar que às vezes a gente ouve nisso, né, que a Justiça do Trabalho protege o empregado, que é paternalista, mas não é bem assim. A questão é se o trabalhador tem direito, o direito dele é assegurado. Se ele não tem direito. Né? Então, esse número da conciliação, 40%, e vejam bem, e 30% são os processos que são julgados procedentes. Nós tivemos a reinauguração do Fórum Trabalhista de Bauru, que está completando 1 ano neste mês de outubro. Como é que está o andamento das atividades deste importante órgão, doutora?
Então, só neste ano, com a possibilidade de dobra da pauta de audiências, com a instalação do Centro Integrado de Conciliação, foi possível termos um aumento de 21% do número de processos solucionados neste ano em relação ao ano passado. Mas eu gostaria de ressaltar, doutor Samuel, que nem sempre a satisfação do crédito trabalhista não depende só do judiciário. Infelizmente, muitas vezes ela estanca na execução. Né? O trabalhador tem o direito dele reconhecido e o devedor não paga voluntariamente. Então, isso começa todo um processo de execução, que é a investigação patrimonial do devedor, a penhora de bens, levar esses bens a leilão, né, para então, com a venda, conseguir pagar o crédito trabalhista. Então, por isso, essas atividades aí as audiências de tentativa de conciliação são essenciais para tentar pôr um fim, né? Porque a dívida, depois de anos, fica realmente muito, muito grande por conta dos juros. Né? Então, essa tentativa de conciliação é primordial para pacificar os conflitos. E eu gostaria de ressaltar também que, dia 5 de dezembro, o nosso tribunal completará 30 anos. Né, de vida. E nós teremos uma sessão solene de homenagem aí pela Câmara Municipal de Bauru no dia 25 de novembro, às 20 horas na Câmara Municipal. Gostaria de convidar a comunidade. Já que está falando em homenagem, em comunidade, eu me permito fazer um hiato nessa entrevista e perguntar para o doutor Sérgio. Durante alguns anos, devidamente autorizada, nós tivemos aqui a participação da doutora Cristina Mattioli, que foi desembargadora e que parece... Ela se aposentou? Aposentou-se recentemente. Quer dizer que agora, então, está na vida boa a Cristininha lá. Merecidamente. É que ela tinha já um tempo como servidora. Sim. Ela trabalhou em cartório e esse tempo vai contando tudo, né? Perfeito, exatamente. Então, Cristina, eu estou aguardando você aqui agora. Agora que você já não é mais desembargador. Não, você não está exercendo as funções. Jamais você vai deixar de ser uma magistrada. E esperando você aqui, você contar as novidades, como é que vai o turismo, porque é o que você deve estar... Ela gosta de turismo, né? Ela deve viajar muito, né? Mas ela estava no escritório de advocacia. Não sei atualmente como que é a atividade profissional. Toda a titularidade que ela tinha, a experiência ao longo desses anos todos, também ela aposentou muito nova, Cristina. Tem tempo para contribuir ainda. Ainda tem muita lenha para queimar. Mas, doutor, nós temos aí no TRT, na 15ª região, muitos juízes. Eu quero saber se esses juízes são em número suficiente, porque o que eu ouço de reclamação, até por conta dessa demora em muitos casos, é que não tem juiz suficiente para atender a demanda e este volume processual que se acumula nos tribunais. É verdade isso ou não? Sim, é verdade, Samuel. Veja bem, no ano passado, nós tivemos ajuizados na primeira instância 2.650.000 processos em toda a Justiça do Trabalho. Aqui na nossa região, no interior do estado de São Paulo, que é um dos estados mais pujantes, nós tivemos 330.000 processos ajuizados. Embora hoje o tribunal tenha uma estrutura com 153 varas, mais 10 postos avançados, isso não tem sido suficiente, infelizmente, para atender. Inclusive, vários projetos de lei foram encaminhados para a Assembleia, para a Câmara Federal, justamente para a criação de varas, criação de cargos de juiz, com a perspectiva de aumentar. O último projeto que estava em andamento é um projeto que criaria aqui na nossa região 30 varas e 30 cargos de juiz, para dar vazão. Agora, infelizmente, em razão da conjuntura econômica, aí esses processos acabaram sendo estagnados. A gente não tem uma previsão agora de quando voltará a movimentação. Bom, o senhor estava me dizendo aí, doutor Sérgio, que existe um canal de comunicação do cidadão com o tribunal. Qual é este canal e como é que pode ser movimentado? Então, esse canal com o cidadão é a ouvidoria.
A ouvidoria, ela faz parte da estrutura do tribunal e ela está aparelhada, está perfeitamente voltada para o atendimento do cidadão, seja para fazer uma reclamação, seja para solicitar informação a respeito do seu processo, ou seja para fazer um elogio, né? Quer dizer, é um canal colocado aí à disposição sem custo nenhum, né? Seja acessando o site do tribunal ou o telefone 0800, que o cidadão tem acesso direto ao tribunal. Doutora Ana Cláudia, nós temos aí, estamos nos aproximando do final do ano. Normalmente nós temos as férias forenses. Na Justiça do Trabalho também, o juiz tem direito a férias, não? Nós temos a suspensão aí dos prazos processuais e nessas férias forenses o trabalho do tribunal é focado na execução. Então, no trabalho de pesquisa patrimonial, através das ferramentas eletrônicas, nós conseguimos buscar os bens dos devedores, quebra de sigilo bancário, verificar as transferências. Então, é feito esse trabalho interno. Doutor Edson, quando o doutor Edson entrou aqui na TV Prevê, eu falei, nós já o entrevistamos. O senhor é bauruense, como é que foi a sua trajetória na magistratura até chegar ao tribunal como desembargador? Na verdade, Samuel, eu sou manduriense. Manduriense. É uma cidade que temos ali na região ali de Avaré. Pertinho, não é perto, não, 120 quilômetros. Mas eu me considero um cidadão bauruense porque eu vim para cá com 20 anos de idade. Em 1980, eu vim para cá, eu trabalhava no banco. Eu vou contar para o senhor, eu tenho alguns amigos de Manduri. Por exemplo, o Joãozão Forlim Escablatura, que é jornalista e que hoje é advogado, é de Manduri. E tinha lá um repentista chamado Zeca Diabo, que era de Manduri, que eu conheci no meio artístico. Ou seja, tem muita gente importante que agora vem se somar com o senhor aí. Com todo prazer, né? Mas aí, continuando a sua história. Então, aí eu trabalhava lá no banco e vim trabalhar aqui em Bauru. E aí, trabalhando no banco, eu fui estudar, fazer Direito. Me formei em Direito, né, aqui na Instituição Toledo de Ensino. E depois resolvi prestar concurso para a magistratura. E optei pela magistratura do trabalho, que por conta do próprio trabalho no banco a gente tinha um contato. E fui muito feliz. Em 93 eu passei no concurso e comecei a atuar como juiz em Presidente Venceslau, como juiz titular, depois vim para Ourinhos. E a partir de 95 eu assumi aqui a primeira vara de Bauru, onde eu fiquei todo esse tempo até a minha promoção, agora em 2004, para o tribunal. Então, foi uma alegria muito grande, e aqui em Bauru eu resido, aqui eu casei, aqui eu tenho meus 2 filhos, quer dizer, uma terra que eu também amo de coração. Legal. A doutora Ana Cláudia é bauruense, tem toda uma história aqui, familiar na cidade, e isso é muito importante. Doutora, o que é que faltou aí para a senhora colocar nesse término de entrevista que a senhora gostaria de dirigir nessa entrevista? Além das semanas da conciliação, a qualquer tempo é possível fazer a conciliação num processo do trabalho. E através do site, os advogados e as partes podem pedir para a designação de uma audiência de conciliação. Então, através do site trt15.jus.br/conciliar ou diretamente na secretaria do Fórum Trabalhista, é possível pedir essa inclusão da designação de uma audiência de conciliação. Muito obrigado, doutora. Doutor Edson Pellegrini, é uma alegria muito grande recebê-lo mais uma vez aqui na TV Prevê. O senhor que nos honra com a sua presença, valorizando sobremaneira a programação jornalística desta casa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo a esta programação. Claro que teve o dedo da doutora. Sem dúvida, sem dúvida. O prazer é todo meu, a honra é minha, e poder rever aqui o Samuel, os colegas, acompanhado aqui pela doutora Ana. Realmente é uma satisfação, um prazer da gente estar aqui contribuindo em divulgar as atividades do nosso tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado, doutora Ana Cláudia. Nós estamos encerrando o nosso telejornal Enfoque Regional. Nós deixamos um convite para que o telespectador nos acompanhe durante toda a semana nos horários alternativos desta programação. E lembramos que no dia 22, Dia 22, Bauru é uma das cidades que
Nós teremos o segundo turno e temos o debate eleitoral com os dois candidatos. O Dr. Raul e o Gazeta estarão aqui debatendo as suas propostas para que o eleitor possa achar qual deles deve comandar o executivo bauruense nos próximos 4 anos. E certamente você estará nos prestigiando. Aos que nos acompanharam, desejamos uma boa semana e estaremos amanhã aqui neste mesmo horário.